Oi, querida, eu vou te contar o que me aconteceu porque a minha vida deu uma reviravolta. Atualmente estou morando na Europa. Nem vou falar o país e você já vai entender o motivo. O que eu posso te dizer é que Deus me honrou muito aqui nesse novo lugar onde eu estou. Tenho trabalhado muito, mas estou muito feliz. Cheguei aqui há quase 2 anos. Estou com a minha residência em mãos, graças a Deus, e no começo foi difícil, porque estava tudo combinado com meu namorado na época que iríamos imigrar juntos, eu saindo do Brasil e ele lá do país dele. Nós sempre tivemos um relacionamento à distância. Chegamos a nos ver uma vez, mas sempre foi à distância. Primeiro porque eu estava no Brasil e depois porque eu estava na Europa. E mesmo eu no Brasil ou aqui na Europa, independente, ele estava lá no país dele. Uma coisa que me incomodava muito no relacionamento é que ele se mostrava muito controlador. Mas eu nunca fui mulher de baixar a cabeça para homem, então quando eu tive de me esforçar ainda mais para recomeçar do zero em um outro país, ele ficou pior ainda. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, escreva para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, lembrando de incluir também uma autorização. Assim, eu posso ler aqui no canal. E pode escrever à vontade, pois o seu nome jamais será revelado. Eu avisei para ele que se ele não viesse para a Europa, então o nosso relacionamento não poderia ir para frente. Nós já estávamos à distância há 4 anos e eu já estava cansada da distância e pronta para dar o próximo passo. Mas ele só inventava desculpinhas, então eu terminei com ele. Só que quando ele viu pelas redes sociais que eu estava realizando os meus sonhos e que comecei a prosperar, era como se ele tivesse com inveja, com raiva das minhas vitórias. Aí uma vez, né, eu fui sair para comemorar uma das minhas vitórias aqui, porque a gente que trabalha e luta aqui para ganhar um dinheirinho suado e ainda criar o meu filho sozinha, e eu quero melhorar de vida. Então, estar na Europa e poder ser provedora para mim e para o meu filho, isso para mim é uma grande vitória. Então, fui lá, eu e minhas colegas, comemorar a nossa vitória aqui nessa terra. Porque é assim, nós fazemos parte de um grupo de mulheres que passaram 2 anos se planejando para emigrar para a Europa. Aí, né, foi de uma por uma. Ninguém foi junto assim, não. Cada uma foi no seu tempo. Aí eu fui praticamente a última a chegar. E quando eu cheguei, a gente foi para uma balada curtir, dançar, e eu postei fotos. E o maluco do meu ex-namorado, que é de uma cultura extremamente machista, me encheu de mensagens dizendo. Você disse que ia migrar, mas eu tô vendo que você tá na festa, né? E eu falei logo, oxe, e eu te devo satisfação? Você não é mais nada meu. Eu me irritei com ele. Mandei ele pra porque eu já estava cansada do desgaste que aquele relacionamento tinha me causado e eu já tinha terminado com ele. Ele me xingou a beça, vixe, me xingou muito. E isso só confirmou que não era pra ser, sabe? Não era pra ser. Graças a Deus que consegui me livrar dele, porque o povo lá da terra dele são muito possessivos. Acham que são os donos da gente. E diariamente ele me mandava muitas mensagens. Muitas mesmo. Parecia um louco me perturbando. Foram mais de 20 contatos de WhatsApp que ele criou. Eu bloqueava, ele fazia outro. Eu bloqueava, ele fazia outro. Até que eu mudei meu número. Eu ainda mantinha meu número do Brasil. Troquei para o número daqui do país onde estou morando agora, perdi todos os meus contatos, minhas coisas, tudo que estava lá. Tinham coisas que eu necessitava naquele WhatsApp do Brasil, mas eu precisei dar um fim. E dei. Sem falar dos muitos fakes no Toco Toco, e ele me perseguindo feito um louco. Disse que eu tinha terminado com ele porque agora eu estava bem na vida, porque eu vim para a Europa e que agora eu estava com a vida boa. E esse miserável esquecia de todas as vezes que ele me desrespeitou e me maltratou ao longo de todos os anos que passamos juntos e todas as promessas que ele fez e não cumpriu. Mas a lábia dele era tão boa que acabei conversando com ele e voltando para ele. Tudo isso pela internet. Os homens do país dele sabem ser muito românticos quando querem, mas foi um retorno que só durou 15 dias. Era muita possessão, muito controle.
Quando eu fui visitá-lo no país dele, nós só nos vimos pessoalmente uma vez. Tinha vezes que, mesmo ele tentando mostrar o seu melhor lado, eu conseguia ver algumas coisas que já eram grandes sinais de alerta e que me faziam pensar: meu Deus, será que eu realmente quero me casar com essa pessoa? Mas eu mesma ficava dando respostas positivas, só para continuar no relacionamento. Porque ele também tinha um lado bom. Ele era uma boa pessoa, ele era respeitoso com a família dele, mas eu também via que as ações sempre partiam de mim. Com ele, era tudo sempre só conversinha. E aí, depois desses 15 dias, quando terminamos de novo, ele deu o maior vacilo, ele me esculachou, falou tudo de ruim, tudo que você imaginar que não presta, ele disse pra mim, entendeu? Foram coisas muito pesadas, mas o que eu posso te dizer aqui é que ele disse que eu não era nada, que eu não era ninguém, que eu já estava perto dos 40 e ainda não tinha nada na vida, mas Deus me honrou tanto que hoje eu tenho até mesmo meu próprio negócio. Mas voltando a falar do meu ex, eu tentei falar com ele que as coisas que ele estava dizendo só iam servindo de concreto para eu ter certeza que ele não era a pessoa para mim. Fiquei muito mal mesmo. Mas como isso me feriu muito, quando eu peguei o contrato do meu próprio negócio, eu falei com ele pelas redes sociais. Eu disse assim: então, você disse que eu não era nada, que eu não era ninguém, e olha aqui onde eu tô. No meu próprio negócio. Esse espaço é meu. Eu trabalho para mim. Agora eu sou uma empresária, meu filho. Quem não é nada é você. Foi isso que eu disse para ele. E aí ele se sentiu assim humilhado demais, como se ele nunca tivesse dito isso para mim antes. E aí terminamos de novo, e de vez. Mas na cultura dele, isso de terminar é algo que eles não entendem. E ele perseguia todos os homens que tinham lá nas minhas redes sociais. Ele passou a ameaçar todos, dizendo que eles eram meus machos. Entrava em contato com o povo todo e falava mal de mim, minha filha. Falava, me esculhambava. Esse relacionamento me deixou traumatizada e eu só fui namorar de novo depois de 1 ano. E o meu amor já me mostrou logo de cara a diferença entre ser um homem de verdade e um moleque. Homem de verdade tem atitude. E nós já estamos noivos e vamos casar em dezembro. Eu ainda fico surpresa em pensar quanto tempo eu perdi com meu ex. E somente agora, nesse novo relacionamento, foi que eu entendi o que é estar em um relacionamento saudável com uma pessoa saudável que me ama e me respeita. Mesmo sendo de culturas diferentes, mas nossas culturas não são tão distantes como a do meu ex. Com o meu ex, é como se o Brasil fosse a água e a dele fosse óleo. Nada a ver mesmo, não se mistura nunca. Mas quando meu ex, lá da terra distante dele, descobriu que eu estava noiva, ele, o meu ex, perseguiu meu noivo pela internet, falou muito mal de mim, que eu nunca seria nada, que eu era uma mulher. Eu fiquei tão mal pelo meu noivo estar ouvindo aquilo tudo, então eu expliquei para ele toda a situação e aí depois ele respondeu e me deu ainda mais certeza de que eu estou com o homem certo, porque ele respondeu bem assim: Eu acho que a única que ela teve na vida foi você. e depois disso, pronto, ele sumiu e finalmente me deixou em paz. Mas ele fez questão de enviar mensagem pelas redes sociais dizendo que ele está noivo também e que provavelmente vai casar até antes de mim. Quando ele bebe, ele ainda enche as minhas redes sociais e a dos meus contatos, dizendo que não entende como eu não amo mais ele. E detalhe que na cultura dele, ele nem deveria beber nada. Ele não me valorizou. Eu sei que eu venho de baixo, venho de uma família pobre, que eu sou trabalhadeira, mas eu sou uma pessoa que respeita, que valoriza um relacionamento, que acredita em casamento. E eu aprendi a me dar valor. Então agora eu tô com alguém que me valoriza também. E ele, o ex lá, não me valorizou. E pronto, me perdeu. Você aí, princesa ou príncipe que está assistindo esse vídeo, de onde você acha que o ex-namorado da princesa da história de hoje é? Me conta aqui nos comentários.
E para você que assistiu até aqui, que Deus te abençoe. Obrigada pela companhia e até a próxima.